FM Network. Salve, salve amigos do Radical Podcast, estamos chegando para a nossa sexta temporada do nosso querido podcast, também agora lá nos nossos canais no YouTube, né, para quem quiser assistir, né, e apreciar essas duas beldades que vos falam, né, eu, Ademir Júnior Demi, meu parceiro de sempre, Fábio Naldino Bado. Bado, seja muito bem-vindo, vamos aí, a off-season chegou, mas para a gente não para, né, a gente tem assunto para tudo que é jeito para falar para a galera que curte acompanhar a NFL também, quando não tem jogo. Então, vamos para cima, né, Bado? Porra, beldade se forçou ainda em mim. Mas é isso aí, um novo ciclo se inicia. Réveillon do nosso podcast, né, Ademir? Vamos lá, começar aí com mais uma temporada pela frente. E começando, como sempre, fazendo aquele tradicional episódio, né, Ademir? Exato. E para quem acredita ou não, hoje também é o dia do Ano Novo Chinês, né? Do horóscopo chinês, Bado. Então, a gente está iniciando junto. E, de acordo com o horóscopo chinês, Bado, para minha alegria, vou acreditar nisso, para sua nem tanto, né? Diz que esse é o ano do cavalo, né? Ou seja, meu time é o Denver Broncos, né? Você é um cavalo, então também justo. Então tá tudo em casa. Então eu tô confiando que seja o ano do cavalo, que eu vou ganhar tudo aí. Desde é sobre meus isso. times, enfim. Vamos acreditar. E como sempre, vamos começar aqui, Bado, pedindo pra galera, né, nos seguir nas redes ali, no Instagram. A gente coloca pouca coisa no Instagram, mas a gente comenta mais aqui no Spotify e lá no YouTube, no nosso canal, então, para dar essa força pra gente. E como sempre, é o assunto que o Bado mais gosta de falar no ano, talvez, que é as alterações de head coach da temporada 25 para a temporada 26, e esse ano a gente teve uma leva gigantesca, né, Bado? Seja de treinadores demitidos, seja de treinadores demitidos durante a temporada, treinadores que pediram para sair, enfim, e a gente vai dar uma passada rápida aqui para tentar passar uma perspectiva do que a gente acha que para a temporada 2026 essas equipes com treinadores novos possam render, levando em conta que na temporada passada, né, a gente teve aí uma amostra muito boa ali dos treinadores novos, né, inclusive Mike Vrabel, o Mike McDonald, Mike McDonald, né, do Seahawks, agora me perdi o nome. Mas ele já estava, não foi no ano passado, né, ele foi no ano anterior. Já estava, né. O próprio Ben Johnson ali, enfim, teve uma galera nova que chegou e levou os times aí adiante para playoffs. Vamos ver o que a gente espera desses novos treinadores. E vamos começar, Bado. Eu fiz uma lista por ordem aqui, não sei bem certo se é a ordem de contratação, mas vamos começar aqui com o Cleveland Browns, né? Cleveland Browns que demitiu o Kevin Stefanski, né? E contratou o Todd Monken, né? Essa foi uma das alterações na AFC North, que tiveram 3, né? Por incrível que pareça, e um dos que a gente até citou durante o ano que poderia rodar, não rodou, né? Foi o único que acabou ficando intacto, que foi o treinador lá do Bengals. Então o Todd Monken chega aí, né, para substituir o Kevin Stefanski, o Todd Monken, que era o coordenador ofensivo da equipe do Ravens, né? E a gente comentou um pouquinho durante a temporada ainda, quando saiu a notícia disso. Na minha opinião, eu achei uma mudança bem ruim, tá, Bado? Por que eu falo isso, cara? Eu sou um cara que gosto do Stefanski. Eu acho que ele teve azar aí de, infelizmente, cair numa equipe que não tinha um quarterback decente para trabalhar, né? Ele até já chegou em playoffs e tudo mais.
Aí teve aquela questão que o Browns investiu a vida no Deshaun Watson, que não deu certo, né, Bado? Depois veio uma sequência ruim aí, com tentativa de Joe Flacco, enfim, entre outros ali, o Dorian Thompson no meio. E o ano passado draftou, né, o Shedeur Sanders, cara, eu sempre erro o nome dele, né, mas é Dylan Gabriel, né? Gabriel. Se eu não estiver errado. Isso. E não deu certo também, aparentemente, né? E agora resolveu mudar o treinador. Eu acho, cara, que é mais do mesmo, porque assim, eu gosto da equipe do Browns, eu sempre defendi, porque eu acho que tem muito talento, né? Tanto no ataque como na defesa, tem o jogador defensivo da temporada, o Myles Garrett. Mas, cara, eu acho que se você não tiver um quarterback decente, cara, o Todd Monken não vai conseguir tirar ele de pedra. Essa é a minha opinião. O que te parece? Cara, primeiro, só um comentário mais geral aí, antes de começar a falar especificamente do caso do Todd Monken. Cara, a gente costuma lembrar dos que dão certo aí, né? Que é o caso do Vrabel, o caso do Ben Johnson e tudo mais, mas a maioria desses 10 caras aí, daqui a 2, 3 anos, uns 7 já vão ter sido demitidos. Isso pode ter certeza. É assim que funciona o ciclo da NFL. Os caras duram 3 anos, no geral. Então, assim, muitas dessas escolhas que a gente fica com o pé atrás aí não vão dar certo mesmo e daqui a pouco já estão contratando outro. Então é assim que funciona, não é um negócio que ele, obviamente não é algo comparado ao futebol brasileiro aqui, né, Neminha? Que os caras duram 3 meses, mas também não tem uma paciência extrema ali com um trabalho a longo prazo, não se vê que o negócio não vai render. Sobre o Todd Monken, cara, eu entendo. Eu acho que o Browns tem muito talento defensivo, mas ofensivo eu não consigo ver esse talento que você comentou aí, não, Domingo. Acho que tem muito buraco, poucas peças, enfim. E acabou que o Stefanski ficou refém dessa situação do Deshaun Watson, né, cara? Os últimos 3 anos, basicamente, de Browns dele foi girando em torno desse fracasso que foi essa negociação, muito por conta do problema fora de campo do Deshaun Watson lá, daquela situação lá dele de abuso sexual lá das massagistas e tudo mais, e que agora ele não se sabe nem se ele vai recuperar a carreira, né? Não dá muito para entender o que vai ser, tipo, um negócio bem obscuro realmente, né, de saber o que vai ser o caminho disso. Eu acho que é um fantasma em que o Browns precisa se livrar rápido, né, cara, porque senão vai continuar com técnico novo, técnico velho, com esse problema aí, né? E sempre essa sombra, né, que não consegue resolver. Aparentemente, eu fui um pouco crítico do Stefanski ali no final, né, minha gente? Até teve um debate sobre isso em um dos nossos episódios relacionado à questão do QB, que eu acho também que é um baita treinador, acho que é um cara que já conseguiu levar Browns para a vitória de playoff, o que é um feito muito grande, considerando a história do Browns, né, que é uma franquia aí que, tirando a época lá áurea dos anos 60, lá depois disso virou um sinônimo de um grande fracasso, né, e das poucas vezes conseguiu chegar ainda a ter derrotas muito traumáticas ali, que acabavam gerando uma cicatriz aberta no torcedor até hoje. Ele conseguiu fazer isso no Browns, então um belo trabalho. Só que eu também dizia que, ele também tem responsabilidade nisso, né? Por exemplo, nas escolhas que ele fez de QB neste ano, nesse draft, questionáveis, né? Quando a gente fala do Dylan Gabriel, da escolha de ir com o Flacco, deu 6 semanas o ano, o Flacco já estava em outro time da franquia, da divisão, inclusive. Então, assim, decisões ruins também dele nesse final, né? Mas que eu fiquei um pouco recapitulando essa posição, porque, cara, disseram que ele também não queria o Deshaun Watson, né? O que me dá a entender que ele não tinha uma relação tão próxima assim do GM no sentido de tomar decisões em conjunto, né? Meio que davam alguns jogadores para ele e te vira aí. E aí eu acho que não é para mim o head coach e o GM tem que estar muito na mesma página, e senão é uma questão de tempo até tudo dar errado, né? O cara não vai querer botar em campo um negócio que foi enfiado goela abaixo dele ali e tem que fazer render. Tipo, lógico, o GM tem que se impor em alguns momentos, entender o que é melhor para o elenco, mas acho que tem que ter sempre um diálogo. Aparentemente isso não acontecia no caso do Browns. E, cara, o Todd Monken agora, eu acho que é um viés mais deles trazerem um cara mais experiente, né, de mim. Quem sabe eles viam que chegar num cargo como o do Browns não é algo que você pode pegar um técnico desses muito jovens, promissores aí, de 30 e poucos anos, e falar,
você vai transformar a franquia aqui, porque tem muita carga histórica no Browns, né, que é difícil um cara, às vezes jovem ali, conseguir aguentar nos ombros ali. Então, acho que quem sabe tenha sido um viés desse, trazer um cara de uma franquia que foi vencedora por muitos anos, aí, apesar de título do mesmo ter sido só o de 2012, mas no sistema aí do Ravens, que foi muito competitivo por anos. Então, trazer um cara de uma cultura vencedora, podemos dizer assim, um cara também mais velho, mais experiente, que já passou por muitas situações na carreira, certamente, e ver se é o cara certo ali para trazer um pouco de estabilidade e mudar a cultura da franquia. Entendo que seja essa a decisão, mas não é uma contratação que me empolga também, né, minha? Acho que é uma contratação ali que parece uma nota 6 ali para mim, né? Não é algo assim que empolga. Acho que imagino que os torcedores do Browns não estejam polvorosos ali também com essa contratação. E só para fazer um parênteses, o Browns aí contratou como seu coordenador ofensivo o Travis Switzer, que era coordenador de jogo corrido do Ravens, e o coordenador defensivo Mike Rutenberg, que era coordenador de jogo de passe, né, defensivo do Falcons, para essa comissão técnica. Então, assim, também não é uma... E lembrando, são nomes de muito calibre, né? E lembrando que nos últimos anos o Ravens se notabilizou por fazer com que o Lamar Jackson passasse mais a bola, né? Então mudou um pouco daquele estilo que teve ali com o Greg Roman numa época, né? Que era muita corrida, tentar variações dentro do jogo corrido, né? Com o próprio Lamar, tentar fazer ali. Eu lembro até que eles usaram um termo meio exótico, tipo um power football exótico, assim, que eles estavam criando quando colocaram o Lamar para jogar, enfim, começaram a investir nesse jogo corrido. Isso mudou um pouco nos últimos anos aí, com o Todd Monken no comando do ataque do Ravens, né? O Lamar teve seus melhores números aéreos aí da sua carreira nos últimos 2 anos, podemos dizer assim, né? Esse ano até foi um pouco aquém, por causa das contusões que ele sofreu ali. Então, não sei se dá para dizer que o foco, apesar da coordenação ofensiva ter vindo aí do jogo corrido do Ravens, quem sabe seja uma questão de ele ter um complemento importante para desenvolver o jogo corrido, mas não acho que esse ataque vai ser baseado como era o do Ravens por muitos anos, assim, 70% no seu jogo corrido, digamos assim, né? Então, acho que vai ser um ataque mais balanceado, mais tradicional, digamos assim. Exatamente. Concordo com você. Próximo time que temos aqui na lista, Atlanta Falcons, demitiu o Raheem Morris, contratou daí o Kevin Stefanski, né, que claramente, na minha opinião, não ficaria muito tempo aí sem emprego. E coordenador ofensivo pegou o Tommy Rees, que era o coordenador ofensivo do Browns, né, e o defensive coordinator ficou o Jeff Hubert, que já estava na equipe. Cara, aí o Falcons também, né, cara, é uma franquia que também demitiu lá o general manager, né? Contratou o Matt Ryan como presidente de operações de futebol. Tem ainda um quarterback lá da classe, né? Do Caleb Williams, do Drake May, do Bo Nix, né? Do J.J. McCarthy, que é o Michael Penix, que ano passado acabou se machucando ali na metade da temporada e tal. Pelo jeito vai ser ele. Será que o Stefanski agora... Kirk Cousins vazou, né? Tem o Kirk. E é um cara que ele já tinha histórico da época do Vikings, né? Então agora eu vou ver que vai ser, pelo jeito, a missão dele desenvolver o Michael Penix, né? Pois para mim, cara, ele sai de um Browns que, né, o QB1 já era ruim, vai para um outro que também é um mistério, né? Na minha opinião, o Michael Penix mostrou pouco, né? Até agora tem esse injury prone aí, pelo visto, né? Porque acaba se lesionando ali, não sei se pela maneira de jogar, enfim, cara, fiquei meio assim com essa decisão do Falcons, porque se de fato não mantiver ali o nosso querido Kirk Cousins, cara, não sei se o Stefanski vai ter dias felizes ali, ainda mais trazendo com ele o coordenador ofensivo do Browns ali também, né, cara? Apesar de ter daí no entorno ofensivo, aí sim, né, Bijan Robinson, né, o Drake London, Kyle Pitts indo para frente, não sei se vão manter ou não, mas também acabou tendo talentos nas skill positions de ataque. O que você acha do Falcons, cara? Você acha que dá para... O Falcons está
Uma situação também, né, Bado? Vamos combinar que a divisão também não é das mais difíceis, né? Pode ser que dê liga, né? Exatamente. Eu acho que o Stefanski com certeza gostaria de ter ido para um lugar com QB melhor estabelecido, mas quem sabe as propostas das vagas que estavam nesse contexto não estavam interessados nele, né? Que é o caso, sei lá, de Bills, né? De próprio Ravens, até do Giants, podemos dizer, aí, com a primeira temporada aí que a gente teve do Jackson Dart. Enfim, as outras ou não tem o QB nem claro quem vai ser ainda, ou tem uma aposta ainda, que é o caso do Michael Penix aqui, né, que eu acho que não vai dar para tirar muita coisa aí, mas querendo ou não, o Stefanski é um jogador, é um treinador que pode dar essa oportunidade para ele, né? Então eu acho que é uma boa chance para o Michael Penix aí, Deminha, para se desenvolver com o Kevin Stefanski como tutor, digamos assim. Então é um cara que eu boto fé, eu acho que quem sabe até, eu acho que o Falcons deve ter algum planejamento do tipo, cara, vamos quem sabe dar um ano aí para trabalhar com o Michael Penix, caso não dê, eu não acho que seja uma situação do tipo, vamos rebuild completamente até com um novo técnico. Acho que quem sabe eles contem aí com o Stefanski até para seguir com uma nova direção na posição e desenvolver um QB novo. Não que tenha dado certo essa questão no Browns com ele, né, Deminha? Mas aí tem essas outras variáveis que a gente já falou aí que aconteceram também em Cleveland. Mas eu gosto da contratação, acho que é uma contratação nota 8 aí para o Falcons. Acho que é um cara que de fato já provou ser competente na NFL e está tendo uma outra oportunidade aí numa franquia que ele vai ter bastante autonomia, me parece, para tomar as decisões ali dentro do campo, e com certeza vai aprender com as lições que ele teve no Browns aí, né, cara? Então acho que, quem sabe, para não cair nos mesmos erros que da passagem dele em Cleveland da parte final. Então eu gosto da contratação, acho que um cara que pode sim fazer com que o Falcons fique competitivo rápido e brigar por essa divisão que, como você disse, aí também não é nenhum bicho-papão, né, minha? Dá para o mínimo ali de enfrentamento você brigar pelo título, até porque isso aconteceu com o Falcons estranhamente esse ano, né, cara? O time estava eliminado lá não que tenha ficado disputando, mas acabou que ficou com um recorde muito próximo no final ali, mesmo já tendo sido eliminado, sei lá, 4 semanas antes, né? Você vê como as outras equipes derreteram ali, tiveram muita dificuldade de descolar. Exatamente. Próximo da lista, Buffalo Bills, que perdeu para o Broncos ali nos playoffs, demitiu o Sean McDermott após alguns anos aí de idas aos playoffs e sem sucesso de chegar no Super Bowl. Para a posição, eles promoveram o Joe Brady, que era o coordenador ofensivo, né, da equipe até então. Aí, para o cargo de coordenador ofensivo, eles foram atrás do Pete Carmichael Jr., que era senior assistente ofensivo em Denver. E para a posição de coordenador defensivo, foram atrás do Jim Leonhard, que era assistente de head coach do Broncos. Ou seja, eles, né, perderam para o Broncos e resolveram levar a galera do Broncos ali para sua comissão técnica, para ver o que pode fazer ali, né? O Bills, que, né, claramente tem problemas, na minha opinião, na defesa, né, Bado? É um ponto que tem que ser bem tratado, porque o Josh Allen, a gente sabe do potencial que tem, né? Sabe que foi MVP na temporada aí retrasada, já que a passada acabou aí com Matt Stafford, né, sendo o MVP. Então tem o potencial, né, do lado ofensivo da bola, a não ser que o Pete Carmichael chegue lá e resolva fazer besteira, né? Então ele que por muitos anos aí ficou debaixo das asas do Sean Payton, então, né, inclusive ele assumiu o time naquela época Bills, lá, né, do bounty do Sean Payton, da suspensão, foi ele que assumiu como recorde, se não estou enganado. Então, assim, ele ficou muito tempo na sombra do Sean Payton, cara, e ele rodou aí, foi demitido do Broncos, logo após o Broncos ser eliminado e tal, teve umas demissões meio esquisitas que, né, o pessoal lá em Denver achou que era uma maneira do Sean Payton tentar botar a culpa dos outros em vez de assumir a sua própria culpa na derrota para o Payton. Enfim, o que você acha do Bills, cara? Você acha, assim, o Jim Leonhard era um cara bem falado lá em Denver, tá? Todo mundo gostava muito, foi treinador de cornerbacks e tal, galera No college football ele já tinha bastante moral, né?
Depois que ele parou de jogar, ele Então, já o que você acha? cresceu bem rapidamente nos rankings, né, cara? O Jim Leonard aí chegando na posição de DC na NFL rápido, né? Comparando o tempo que ele parou de jogar aí, me parece que foi uma ascensão que mostra que o cara, de fato, parece ser bom, né? Então, acho que é importante ter uma evolução no lado defensivo da bola pelo Bills, que eu acho que é aí que o negócio acabou estourando no McDermott, aí, que era um técnico com esse viés, e a gente não conseguia ver o Bills com uma defesa competitiva como o seu ataque aí por alguns anos, né, Nimi? Eu acho que isso acabou esgotando a paciência ali dos donos e fazendo essa mudança que entre os jogadores parece que foi impopular, né, Nimi? A saída do McDermott aí, né? Então, enfim, estranha essa medida, porque me parece que o Joe Brady, que estava dentro de casa já, não foi a escolha prioritária, né, Nimi? Me parece que tinha outras opções ali que, quem sabe, eram mais tentadoras e que não deram certo, e aí a opção que eles já conheciam acabou indo para o plano B, o que nem sempre me parece um bom sinal aqui, né, Nimi? Porque se o cara fosse o brabo mesmo, acho que eles já teriam essa convicção de início, né? Mas, enfim, eu acho que acho que dá uma acalmada também no Josh Allen, que parece que foi uma voz bem importante contra a demissão do McDermott, quanto aconteceu ali, e eu acho que ele, imagino eu, que tem uma boa relação com o Joe Brady, então, quem sabe dar uma acalmada nesse lado da bola, e você traz um cara promissor aí, para cuidar do lado defensivo, e, enfim, um técnico aí que possivelmente, se fizer um trabalho estrondoso, já também não vai durar muito, né, Nemi? Deve em breve ter sua oportunidade de head coach aí também, se o Jim Leonard chegar nessa defesa do Bills aí, fazer um bom trabalho, e quem sabe chegar nos playoffs aí com uma defesa forte, enfim, é possível que também não dure muito, mas aí beleza, aí é um problema bom para se resolver depois, né? Eu acho esquisita essa contratação, acho que o Bills, quem sabe, não que precise de uma mudança total na franquia, porque é um franquia que tem sido competitivo e falta só aquele gás final ali para conseguir esse primeiro título e afastar essa zica que nunca venceu, né? Mas eu acho que, enfim, querendo ou não, fica um pouco mais do mesmo ali, com algumas torcidas do nariz, com essa decisão esquisita. Então eu vou numa nota 6 aí também, cara. 6, 7, quem sabe, para a contratação do Joe Brady. E, enfim, vamos ver o que ele vai fazer de novo, né? Eu estou bem curioso para isso. O que vai mudar nesse Bills aí? Vai ser um ataque, não vejo muitas mudanças, porque já era ele já, né? Imagino que ele já não tinha muitos bloqueios ali por parte do McDermott para fazer o que ele gostaria, né? Agora, defensivamente, que eu estou curioso aí para ver o quanto que essa mudança aí vai trazer benefícios para o Bills, e acho que é aí que vai pesar a balança. Exatamente. Outro time da AFC East que teve mudanças aí nos seus departamentos foi o Miami Dolphins, né? O Miami Dolphins, que também demitiu o Chris Grier, que era, acho que, o general manager, onde assumiu aí o John Eric Sullivan. O Mike McDaniel, que era o head coach, rodou, né? Foi demitido e contrataram o Jeff Hafley, né? Que ele veio lá da equipe do Packers, né? Onde ele junto era. Com o general manager, né? Isso, onde ele era o coordenador de. Cara, eu não lembro o que ele era coordenador defensivo. Isso, exatamente. Exato. Aí contratou o defensive coach, o Sean Dugan, que era linebacker, treinador de linebackers do Packers, ou seja, veio um pacote triplo aí. E como coordenador ofensivo, eles promoveram o Bob Slowick, que era coordenador de passe sênior da equipe. Esse cara já tinha sido o Texans também, né? Se não me engano, esse Bob Slowick, que alguns anos atrás foi demitido, inclusive trocaram o coordenador esse ano, né? Não sei muito bem qual foi o motivo da demissão aí, porque acho que no primeiro ano do CJ Stroud, se não me engano, era ele. Exato. E agora temos que falar o seguinte: ontem, né? Estamos gravando numa terça-feira de carnaval, inclusive aí no Brasil, né, Bado? O pessoal está comemorando bastante. O Dolphins mandou embora, né? Dispensou o Tyreek Hill, que teve aquela lesão grave no joelho, dispensou o Bradley Chubb, né? Um edge também, e dispensou um guard e mais um outro atleta, o Westbrook, e Kenny Westbrook, wide receiver, para poder começar a ajustar a casa com a questão do salary cap, que já estava negativo.
Boatos ainda em conta do Tua, que talvez possa ser dispensado ou negociado, também com a questão do talvez o Jalen Waddle ser trocado. Muitos boatos rolando em Miami, né? Ainda mais com a chegada aí do novo General Manager, Bado. E o que você acha, cara? Assim, me passa uma impressão que com essas... Claro, tem que tirar, aliviar o salary cap da equipe e tudo mais, mas me passa a impressão que se eles decidirem de fato, pelos boatos de saírem do Tua, eles estão meio que declarando oficialmente para mim uma temporada de tanking para daí pegar o ano que vem o Art Manning ou talvez o quarterback que venha, sei lá, aparecer no draft. Porque senão não tem o menor sentido você começar a limpar a casa dessa maneira, né, Bado? E não ter peças ali ao redor pro Tua, por exemplo, permanecer, né, cara? Então você já está se livrando de 2 receivers, pode se livrar talvez do Jalen Waddle, então o negócio é meio esquisito. E daí você pega o coordenador ofensivo, agora fazendo um trocadilho, um cara chamado Bob Slowick, né? Se for pegar o nome do cidadão Slowick ali, você já vai ver que o negócio vai ser daquele jeito, né? Para o Miami Dolphins levar a temporada 2026. O que você acha? Você acha que é uma temporada de tank mesmo, assim como eu tô achando? Ou você acha que ainda tem uma luz no fim do túnel aí para essa próxima temporada com o Tua ainda no comando? Cara, primeiro, não acho que possa ser, mas não acho que será intencional. Eu acho que eu querendo ou não, estou achando que esses movimentos aí é muito no viés do que se havia no Packers, né? Estamos trazendo aqui toda uma estrutura que veio de Green Bay, que é uma franquia que se notabiliza desde sempre, podemos dizer assim, né, Nemi? Por não trazer muitos grandes nomes, né? Então você trabalha muito mais com os caras mais operários ali, jogadores em nível mediano, dentro de um sistema, muito mais pela quantidade de nível ok do que um grande nome e outros caras muito abaixo depois, né? E pensando nisso, faz sentido essas saídas do Tyreek, se o viés vai ser esse, né? Tirar esses grandes nomes aí que eventualmente às vezes tenha, inclusive, dúvidas sobre produtividade, né? De você começar a dar uma limpada na casa para os caras que chegam agora tentando implementar uma cultura nova já encontrem uma casa mais propícia a receber esse tipo de injeção de ânimo aí, enfim, uma nova cultura sendo implementada. Acho que essa é a intenção do Dolphins com esses movimentos aí, né? Porque de fato é uma contratação de um head coach que não é muito sexy também, né? O cara fez um bom trabalho em Green Bay ali, mas não era, acho que não acho que ele tinha tanto mercado assim nas outras vagas, que foram bastante vagas esse ano. Eu acho que a gente só viu ele sendo cotado dentro da vaga de Miami mesmo, acabou dando certo aí. Né? Então, acho que a questão é essa. Não parece, cara, um negócio que vai. Eu acho que o Tua também é questão de tempo, não acho que ele vai ter uma continuidade. Ele mesmo demonstra meio que uma insatisfação, assim e tal. Vamos ver como é que são essas conversas iniciais entre os dois aí, né? Entre o novo head coach e o QB, porque ele mesmo já estava flertando ali com tipo, eu acho que seria bom eu ter novos ares, tudo mais, enfim, mas ele, se for para ter novos ares, vai ser de backup, né, minha, pelo que eu tô achando aqui. Ninguém vai investir uma titularidade no Tua ali, né? Então, esquisito. Mas eu acho que é uma contratação sem graça, né, minha? Mas vindo da estrutura do Packers, que é um time que eu sempre falo aí que acho que gosta disso, né? Eles têm um time meio sem graça ali, com QB, né? Como era o caso do Jordan Love ali, sendo o líder, mas ao redor dele só peças complementares. Eu acho que é o caminho que a gente deve ver se desenrolar em Miami aí, mas acho que no Packers a gente já está mais acostumado, enfim, tanto a torcida quanto a mídia já estão meio cientes que vai ser assim. Em Miami não sei se vai ter a mesma receptividade. Eu acho que, sei, não acho que tem uma boa perspectiva para o Dolphins aí com essas mudanças, pelo menos em curto prazo. Então acho que uma contratação aí também nota 5. Maravilha. Também acho que não vai resolver o problema do Miami. Tennessee Titans, que demitiu o Brian Callahan durante a temporada, né, Vado? Se eu não estou enganado. E daí contratou Robert Saleh. Robert Saleh agora vai ter a sua segunda oportunidade como head coach. Teve uma primeira passagem lá com o Jets, que foi muito ruim, né? Também estamos falando de New York Jets, né? Não podemos esperar algo
maravilhoso. Trouxe como coordenador de ataque o Brian Daboll, que era o head coach do Giants na temporada passada, e para a posição de coordenador defensivo, o Gus Bradley, que era assistente de treinador do 49ers. Então, assim, o Titans, cara, ano passado draftou o Cam Ward, né? Precisa desenvolver ele aí, porque aparentemente investiu pesado para ele ser o quarterback da franquia. Vai dar esse trabalho, né, na mão do Brian Daboll, esperando que o Brian Daboll faça o que fez com Josh Allen, né, na época lá do Bills. Acho que essa foi a tentativa aí de investir pesado na questão do Brian Daboll, né, como coordenador ofensivo da equipe, já que o Saleh aí é um cara de viés defensivo, enfim, muito bom por sinal. E o Gus Bradley também, né, um cara que tem o seu lado defensivo muito forte. Então, a defesa do Titans também acabou sendo um problema na temporada passada. Você acha que o Titans aí tem uma expectativa de melhoria? Quer dizer, de melhoria acho que vai ter, né, cara? Acho que não tem como piorar, né? Vem aí de 2 temporadas praticamente sendo um dos piores times da liga, mas tem alguns talentos ali ao seu redor. Você acha que consegue potencializar aí a curto prazo ou mais ali para médio e longo prazo essa questão do Titans, Bado? Cara, eu gosto da contratação do Saleh, acho que é um cara que não estava fazendo um trabalho ruim no Jets, mas acabou entrando naquelas farpas lá com o Aaron Rodgers e a balança pesou para o lado dele, e eu acho que foi uma decisão que, quem sabe, o Jets se arrependa, já que o Rodgers deu no que deu em Nova York, né, e acabou fazendo toda uma mudança geral aí que não está gerando frutos, né, já vista a temporada que o Jets fez ano passado. Então, acho que um cara que pode sim aprender com esses erros, investem pesado nos 2 coordenadores que são 2 ex-head coaches, né, na NFL. Então, eu acho que traz também figuras que ele conhecia, né, como o caso do Gus Bradley, ele já trabalhava com ele ali no 49ers, né. Lógico, vai enfrentar um desafio de desenvolver o QB jovem ali, que está trazendo o Brian Daboll justamente para isso, que teve essa experiência em Nova York ali, que vinha tendo um desenvolvimento ok do Jackson Dart, né, mas acabou que os resultados pesaram ali e, enfim, não refletiu em Ws, né, para segurar o emprego dele. Mas eu acho que ele também é um cara que fez um bom trabalho em Buffalo, em Nova York, depois com o Danny Dimes, não, e vinha fazendo um trabalho ok com o Jackson Dart ali, mas os resultados fizeram acelerar. Quem sabe pode ser um cara assim experiente para desenvolver isso aí. Então acho que o Titans investe legal nessas posições vagas aí, e vamos ver até que ponto isso reflete positivamente no elenco já no ano 1, né? Mas eu gosto, acho que o Saleh é um cara que cria defesas muito fortes, né? Então, fazendo isso já ajuda muito o seu QB jovem aí a ter mais tranquilidade também, boas posições de campo, tudo mais, para começar a dar uma virada na carreira aí nesse primeiro ano bem consistente que ele teve, que já é de se esperar, né? Particularmente eu não acredito muito no Cam Ward, você sabe disso desde as análises de draft, né, mas eu acho que a aposta do Titans gira em torno disso. Então, eu gosto, acho que uma contratação nota 7, podemos dizer assim, do Robert Saleh. Maravilha. Agora a equipe do New York Giants, né? Falamos aí do Brian Daboll. O Brian Daboll foi demitido do Giants. Contrataram o Joe Harbaugh, né? Que foi demitido do Ravens. Como coordenador ofensivo, pegaram o Matt Nagy, que era coordenador ofensivo do Chiefs, né? O qual foi também demitido por lá. E o coordenador defensivo, o Denard Wilson, que era o coordenador defensivo da equipe do Titans. Ou seja, foi uma dança das cadeiras legal aí para a equipe do Giants, né? Que foi buscar ajuda. Coordenadores em times variados ali, assim como o próprio head coach, ou seja, 3 franquias, digamos assim, envolvidas nessa contratação do Giants. O que você acha do Giants? O Giants, assim, a gente falou no passado, né? Particularmente foi uma temporada muito surpreendente para mim do Jackson Dart, né? Até se machucar. É um cara que fica muito exposto, tem que saber se cuidar, né, para poder durar mais na NFL. O mesmo serve pro Scarabout, né, que acabou se machucando ali, mas é um cara de muita intensidade. Malik Neighbors ficou fora da temporada também, né, com uma lesão no joelho, vai voltar agora. Você acha que o John Harbaugh, cara, vai ter nas mãos do Matt Nagy
como potencializar esses 3 talentos que eu acabei de citar, cara, ou o Matt Nagy é uma negação na posição de coordenador ofensivo, cara? Você que teve ele como coordenador ofensivo do Chiefs aí, acho que 2 temporadas seguidas aí, né? Se eu não estou enganado. O que você me diz, cara? Cara, eu acho que o John Harbaugh é um cara que já provou que ele não, se precisar mudar coordenadores, ele não é um cara que fica muito preso muito tempo ali, esse negócio não tá indo, né? No Ravens ele trocou várias vezes de coordenadores aí dos 2 lados da bola, né? Alguns, obviamente, por saídas para oportunidades em outros times, mas boa parte deles por decisões dele mesmo de ir em outra direção, principalmente no lado ofensivo da bola, né? Eu acho que ele chega trazendo um cara experiente, que já foi head coach também, né, no Bears, vinha trabalhando na estrutura do Andy Reid aí, que é sempre algo muito respeitado dentro da liga, né? Esses caras, geralmente, coordenadores ofensivos do Andy Reid sempre têm oportunidades em outros lugares aí, né? Enfim, eu acho que o viés dele é isso, tentar trazer um pouco enfim, de um sistema mais pro-style para a cabeça do Jackson Dart ali, que no primeiro ano dele foi um ataque bastante college football, podemos dizer assim, né, inclusive com ele carregando muita bola e, enfim, inclusive sofrendo contusões ali em função disso. Acho que, lógico, não dá para tirar esse elemento do jogo dele, mas acho que a ideia é tentar colocar um sistema do West Coast Offense tradicional ali e ele utilizar desses elementos de forma mais ponderada ou até no improviso ali com os scrambles, né? Imagino que seja essa a tentativa do John Harbaugh. Eu acho que é um cara que é diferente das demais contratações da liga aqui, porque ele já chega com um lastro gigante, né, então acho que é um cara que certamente não vai ser demitido no ano 1, por mais que o ano seja um fracasso, vai ter um pouco mais de paciência, a menos que seja um desastre total, né? O que eu acho difícil que aconteça, tá, Demin? Primeiro, que ele é muito bom, né? Segundo, que ele tem peças importantes ali, né? Como você falou, esses 3 peças no ataque aí já criam uma perspectiva muito legal para a torcida do Giants, caso elas consigam se manter em pé, né? Que é o Dart, o Scarabu e o Malik Neighbors, né? Enfim, então tem um grupo jovem interessantíssimo no Giants que pode, com uma comissão técnica ali mais consistente e que garanta continuidade, enfim, e dê uma estabilidade ao redor, que eu acho que pode render legal. Então, acho que é isso. Gosto bastante da contratação. Lógico, sempre tem aquela velho mantra, né, minha, que eu falo que o técnico que ganhou numa franquia nunca vai para outra e ganha de novo, mas acho que o Giants está longe de pensar em Super Bowl nesse momento, né, minha? Quer voltar a competir, quer voltar a brigar, quer voltar a chegar em playoffs, para daí depois pensar em Super Bowl. E, enfim, se tem um cara que pode ser que tenha condições de acabar com essa escrita, eu acho que é o John Harbaugh, apesar de, né, pela qualidade que ele já demonstrou, né, apesar dele ter se demonstrado esse cara que nos últimos anos aí chegava nos playoffs e morria na praia, né? Vamos ver se essa mudança de ares faz com que ele crie um elemento novo para, quem sabe, chegar à terra prometida aí com o Giants, mas com certeza não vai ser de imediato, né, Minha? Vai levar uns aninhos aí para isso acontecer. Exatamente. Então eu vou torcer para o Broncos talvez demitir o Champeito durante a temporada e elevar o Davis Webb, já que nenhum head coach que foi campeão conseguiu, cara, não vai ser meio, né, esquisito esse negócio, mas vamos lá. Pittsburgh Steelers, cara, Mike Tomlin pediu para sair, não aguentou mais, eu acho, né, cara, ficar nas temporadas positivas sem ganhar nada. Aí eles foram contratar o Mike McCarthy, né? Espetacular a contratação do Steelers, né? Que você vai poder falar um pouquinho melhor, já que você ama Mike McCarthy, que não deu certo. Aliás, conseguiu um título, né, com o Green Bay Packers, mas também não deu certo depois no Cowboys, enfim, foi aquela beleza. O coordenador ofensivo foi o Brian Angelico, que era coordenador de jogo de passe do Vikings, e coordenador defensivo Patrick Graham, que era o coordenador defensivo do Raiders. O que você acha do Steelers? Também vai entrar nesse esquema do head coach que já ganhou com uma franquia, também não é promissor, né, Bado? E esse não é promissor não só por isso, né, minha, mas porque, cara, é um técnico que teve o título em Green Bay ali, sem dúvida, né? Negócio de mérito e tudo mais, mas era muito mais pelo momento que o Aaron Rodgers vivia ali, né? E lógico, vai ter a discussão sobre o desenvolvimento do Rodgers, se também não foi, mas, cara, me parece muito mais o peso da balança aí para o Rodgers do que para o dele, né?
E depois do título, inclusive, eu acho que a questão foi muito mais ele atrapalhando ali, o Rodgers, quem sabe, ter a oportunidade de conquistar mais anéis do que o contrário, né? Me parece que se desperdiçou ali uma janela importante da carreira do Rodgers sem conseguir vencer, acho que muito também por questões de decisão técnica, acabaram combinando na demissão dele. Teve outra passagem em Dallas também que não foi bem. Então, achei esquisitíssima essa contratação do Steelers. Para mim, é horrível, nota 4, muito ruim. Aliado isso à situação que não tem um QB definido, eu acho que tem tudo para dar errado. Quem sabe tenha sido aí, depois de muitas décadas, uma contratação de head coach do Steelers que dure pouco, né? E, enfim, eu acho que vai dar. Se tivesse que botar meu dinheiro aqui, eu diria que vai dar muito errado e que, quem sabe, ele dure aí menos de 3 anos, né? Que ele entra nessa leva aí dos caras que duram até 3 anos. Aí. Eu acho que vai ser o caso do Mike McCarthy. Até porque já enfrenta muita rejeição da torcida na chegada, que não é comum em Pittsburgh, né? Então, enfim, acho que a pressão vai ser adicional para ele aí. Se ele não resolver o problema do QB e ser muito competitivo no começo, que com esse time não me parece que vai ser possível, eu acho que a tendência é o negócio ir ladeira abaixo rápido de mim. Então, acho a contratação, quem sabe, a pior desse ciclo. Hein? Também não gostei muito não aí, cara, trazendo esses caras mais antigos também que não deram certo, né? Deram uma vez certo e não deram certo na sequência, não é a solução, né? Então, acho que erraram. Baltimore Ravens, embora a divisão aí do Steelers, também do Browns, que já falamos antes, demitiu o John Harbaugh de forma até surpreendente, né? Ninguém acho que esperava isso. Contrataram ali o Jesse Minter, né? Para a posição. Coordenador ofensivo, anunciaram o Declan Doyle, que era coordenador ofensivo do Bears, e para coordenador defensivo, o Anthony Weaver, que era coordenador defensivo do Miami Dolphins. Cara, montaram uma comissão diferente para o Ravens, que tem aí, a gente sabe, Lamar Jackson, Derrick Henry, né, o Zay Flowers, que na última temporada dropou muitas bolas, né, foi para mim meio decepcionante. A defesa é um ponto forte da equipe, né, consegue segurar bem os adversários, principalmente o Kyle Hamilton. O que você acha do Ravens, cara? Você acha que o Ravens consegue aí, nessa temporada, estabilizar após John Harbaugh, ou você acha que vai ser um processo meio de aprendizado na primeira temporada, para quem sabe nas próximas aí sim se postular como contender, tendo o Lamar Jackson aí, que para muitos aí é um dos melhores quarterbacks da liga, que se diz. Cara, eu acho que o Ravens aqui, cara, é uma mudança, não chega a ser a ponto da do Bills, né, que pega um cara que já estava dentro da franquia, da estrutura, mas é um pouco de mais do mesmo aqui, né, mim. Acho que um cara que já tinha passado na franquia, na estrutura do John Harbaugh recentemente, e tinha ido para outras oportunidades, agora volta como head coach, que é o Jesse Minter. Enfim, eu acho que quem sabe seja uma questão de achava necessário uma mudança, mas sem mudar a cultura de forma tão drástica assim. Quem sabe tenha sido essa. O que faz sentido, né, Neminha? Já que o Ravens, querendo ou não, é uma franquia bastante competitiva há algumas décadas aí, então acho que não faz sentido mudar completamente para outro tipo de cultura, de abordagem e tudo mais. Então acho que é aí que quem sabe tenha ido essa e claro, um cara que eles já conheciam também ali, né, tanto da estrutura que o Jesse Minter. Então me parece que vai ser um sistema até parecido, quem sabe, obviamente, mudanças com os coordenadores aí que vão trazer, principalmente do lado ofensivo ali, quem sabe, uma nova oportunidade do Lamar se mostrar como um QB aí que continue crescendo no jogo aéreo, né, já que ele traz o Declan Doyle, que trabalhava no Bears, que é um time que, obviamente, corre muito com a bola ali, como era o Lions do Ben Johnson também, né, mas que também tem muitos trick plays, tem muitas jogadas de deep shots ali também, né, crossing routes, um jogo bem ritmado ali também, então quem sabe seja esse a continuidade de desenvolvimento do Lamar como um bom passador, né, então acho que essa é a intenção.
Acho uma contratação, lógico, sem graça, mas eu acho que mantém uma certa estabilidade do Ravens ali, quem sabe uma contratação ali nota 6, nota 7, por aí. Não é algo que empolga, mas também acho que é uma contratação melhor do que algumas que a gente viu aí no ciclo. Perfeito. Agora faltam duas franquias. Arizona Cardinals, que tem uma tarefa dificílima, né, Bada? Porque está numa das divisões mais competitivas da liga, na NFC West, onde temos aí nada mais nada menos que o atual campeão Seattle Seahawks, temos o time que tem o atual MVP, Matt Stafford, que é o Los Angeles Rams, e temos aí o 49ers, que teve uma temporada também de muita superação, porque teve vários jogadores aí lesionados e problemas com lesão, e mesmo assim foi para os playoffs, né? E o Cardinals, coitado, tá lá, né? Ficou com a bomba ali dessa divisão. Jonathan Gannon não aguentou, foi demitido. Contrataram o Matt LaFleur, né? Para a posição de head coach. Mas aí, Bado, eles trouxeram, né? Mantiveram o coordenador defensivo, que é o Nick Rallis. Mas aí, para a posição de coordenador ofensivo, Bado, eles trouxeram nada mais, nada menos. O alvo, né? Ele, Nathaniel Hackett, o pior head coach da história do Denver Broncos, cara. Ele, que foi anunciado alguns anos atrás, antes do Sean Payton, cara, fez uma das piores gestões ali de head coach da franquia do Broncos, meu amigo, e que estava como coordenador de quarterbacks, treinador de quarterbacks do Miami Dolphins. Ou seja, cara, é só desgraça, né, meu amigo? O cara não conseguiu trabalhar bem com o Tua, que não é um quarterback horroroso, né? Tem seus problemas de concussão, mas enfim, é o Tua. Deu certo alguns anos só com o Rodgers ali, que acho que talvez o Rodgers que fez o nome dele, e agora ganhou de brinde aí um cargo no Cardinals. Cara, o Cardinals não dá, né? Vai se enfiar numa roubada, porque o quarterback, o Kyler Murray que a gente fala, entra a temporada, sai a temporada, a gente fica, será que a temporada do Kyler Murray agora vai, nunca vai, né, cara? E acho que não vai de novo, né, cara? O que você acha? Eu acho que eles vão tentar com o Kyler mais um ano aí. Eu acho que o Mike LaFleur tá vindo com essa missão aí. Eu imagino, tá? Estão amarrados num contrato pesado com ele. Eu acho que eles vão tentar mais um ano aí para ver se é uma mudança aí do que o Kyler já enfrentou nessa carreira aí, que até agora foi Cliff, né? Depois um técnico de mentalidade defensiva, e agora vão trazer um dessas, o que é mais comum da gente ver nos últimos anos, um cara jovem, com pedigree aí do LaFleur, né? Que tem bastante mercado em NFL, e agora vai tentar criar um ataque mais envolvente e que tem boas peças, né, dá para dizer, né? O Kyler, obviamente, tem esse ponto de interrogação, mas tem o Trey McBride, tem o preguiçoso, é verdade, Marvin Harrison Jr., tem o Michael Wilson também, que fez uma temporada muito boa no passado, né? Do nada ali o cara se tornou um receiver de 1.000 jardas. Enfim, acho que é um cara que tem peças para trabalhar, né? Então acho que pode esperar, quem sabe, um ano mais explosivo ofensivamente do Cardinals aí. E daí sim, se diante desse investimento o Kyler não render, aí pode ser que para 2027 o negócio mude de figura. Mas, enfim, essa é uma contratação mais padrão, podemos dizer assim, né, Neminha? Que a gente está mais acostumado a ver. Inclusive, a gente vai falar de outras franquias que fizeram contratações, né, nessa linha aí também na sequência, né? Mas, então eu acho que é uma contratação ok ali, nota 7, podemos dizer assim, para o Cardinals. E acho que pesa muito também como que o Kyler vai render nesse primeiro ano, para ver a continuidade dessa nova comissão técnica. Maravilha. Para fechar, head coach, Bado, temos o Las Vegas Raiders, que daí você com certeza gastou uma bateria de fogos quando anunciaram a demissão de Pete Carroll, né? Porque daí você não vai assistir mais o Pete Carroll. Porra, graças a Deus, cara. Acho que agora acabou essa desgraça. Então, o Bado muito feliz ali. Contrataram o Clint Kubiak, campeão do Super Bowl aí, né? Pelo Seattle Seahawks, corredor ofensivo, que era do Seahawks, que trouxe com ele o Andrew Giannoco, que era quarterback coach da equipe, para ser o seu coordenador ofensivo. E do lado defensivo, né, Rob Leonard,
que foi promovido porque ele era Run Game Coordinator da equipe do Raiders e DL Line, linha defensiva de treinador. Cara, uma observação para mim, cara, nessa questão do lado defensivo da bola, tá, Bado? Como que o camarada, né? Puta, cara, tudo bem, o cara pode ser inteligente, o que for, né, meu, estudar. Mas o cara é coordenador de jogo corrido, meu amigo, né? E daí ele também é treinador de linha defensiva, cara. E, cara, para mim não bate, cara. Para mim, ou você é bom do lado ofensivo da bola, ou você é bom do lado defensivo, cara. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, cara, na minha cabeça, né? Eu acho que você tem que ter um cara que seja bem especialista, né, de um lado para poder botar ele, ó, você vai ser responsável. O cara, daí você já vê que a franquia em si é a bagunça, né? É o Raiders, né, Bato? É estranho, não que isso já não tenha acontecido no passado, eu lembro sempre daquele técnico de linha ofensiva do Eagles que o Andy Reid promoveu para coordenador defensivo, não sei se você lembra isso, nos últimos anos dele no Eagles ali. Tem alguns técnicos que são mais generalistas, né, Deminha? Você pega sei lá, pensar agora geralmente com experiência isso vem trazendo, né, do cara conseguir assumir outras cadeiras ali dentro de uma estrutura, mas de fato não me parece ser o caso aqui, que são, acho que, caras mais jovens, né? Eu confesso que não sei aí a idade do nosso amigo Rob Leonard, mas, enfim, querendo ou não, tem alguns técnicos que podem ser mais generalistas e ter essa condição, mas não é o comum, realmente, e concordo com você que é esquisito. Hoje em dia a gente está muito mais acostumado a ver essa especialização, né, em posições e um lado da bola. Eu acho estranho esses nomes aí de mim. Falta um nome mais parrudo ali para sustentar um pouco querendo ou não, um head coach jovem, né? Um head coach que está tendo sua primeira oportunidade. A gente está mais acostumado a ver aí esses caras se cercando de ex-head coaches nas coordenações para trazer um pouco de conselhos, estabilidade e tudo mais, né? Para conseguir ir orientando ali o cara nas decisões. Não parece ser o caso aqui, né? Tem um monte de marinheiro de primeira viagem em várias posições. E aí, cara, não sei, numa franquia bastante zicada, numa divisão muito complicada para o Raiders, não me parece ser a melhor das fórmulas aqui, né, Nemi? Mas eu acho que a principal questão do Raiders aqui, além da comissão técnica que já mexeram, é o elenco, né, Nemi? A gente tá problemas de linha ofensiva, indefinição sobre QB, tem uma boa oportunidade agora com a first overall pick. Então, enfim, acho que é muito da gente ver o que vão ser os movimentos da off-season contra o roster para ver se o Raiders vai conseguir ser competitivo esse ano aí, que eu acho que é o que se espera, o mínimo, né, minha, porque acho que nessa divisão aí o Raiders já entrar botando o pé na porta aí com head coach novo, QB rookie e tudo mais, acho que não vai acontecer, né? Acho não, cara. Tenho certeza, né? Podemos queimar a língua, mas, cara, na divisão que ele tá chegando, né? Onde temos aí um cara estabelecido na posição de quarterback, que é o Patrick Mahomes. Temos aí o Denver Broncos, que foi o atual seed 1 da AFC. Chargers, que pegou playoffs aí, né? E tem Justin Herbert. Acho que fica complicado para o Raiders já chegar querendo fazer barulho. Essas foram, então, né, Bado, as atualizações dos head coaches, os quais a gente pôde falar um pouquinho, e também tivemos algumas movimentações, Bado, na questão de coordenadores, né, que acabaram sendo anunciados aí, alguns tiveram que, né, suprir as perdas ali que viraram head coach, enfim, ou mudaram de franquia. Então, a primeira delas aqui que a gente tem aqui, Bado, Seahawks, ele anunciou o Brian Fleury como seu coordenador ofensivo, ele que era treinador de tight ends e de jogo e coordenador de jogo corrido do 49ers, né? Então o 49ers perde mais uma peça ali no seu staff. Já estou acostumado. Que é o atual campeão. O que você acha dessa mudança? Seahawks aí a gente falou pós Super Bowl, né? Que teoricamente entra como se a franquia ser batida, até pela questão de cap, que a gente vai falar mais para frente nos episódios, talento, enfim. O que você acha? Você acha que essa mudança aí, cara, esse nome, será que pode prejudicar ou não?
Com certeza, né? Tipo, prejudicar o Seahawks, você diz? Nessa mudança? Acho que não, cara. Acho que quem sabe é um cara da mesma linha, de um ataque também que com certeza do mesmo estilo, né? Já que a gente está falando de um quarterback que vem da árvore do Mike Shanahan também, e está trazendo agora um cara aqui do 49ers também que vem que trabalhava com o Kyle Shanahan, então acho que com certeza ele tem as mesmas raízes ali. Acho que a tendência é garantir uma continuidade. Não é bom para o Seahawks, mas é um time que, uma vez sendo campeão, tem que estar acostumado com essas questões, né? É normal que aconteça esses movimentos aí com times campeões, geralmente perdem seus coordenadores. Então, faz parte, é um problema bom para se resolver, digamos assim, já que isso veio em decorrência de um título. Né? Exatamente. Outra equipe que mudou aí foi o Bears, um coordenador ofensivo aí que foi virar coordenador de outra equipe. Eles promoveram o coordenador de jogo de passe, o Press Taylor, para a posição. O Bears, que tem o Ben Johnson aí como principal nome desse ataque, né? Nessa mudança do Bears da água para o vinho aí na última temporada. Eu acho também isso aí é como tá trazendo um cara que já é da casa, né, Bado? Eu acho que isso aí acaba não impactando tanto, né? E eu acho que é comum a gente ver esse movimento, né? Quando a gente tem um head coach que é daquele lado da bola e ele perde seu coordenador, ele faz essa promoção interna. Se é um head coach, como é o caso aí do Seahawks, né? Um head coach que garante mais o outro lado da bola, você precisa olhar com mais calma, mais critério para ver se o que você tem dentro de casa é suficiente ou você tem que trazer de fora, né? Eu acho que daí acaba pendendo um pouco para essa questão, a decisão do Bears. Aí acho que faz sentido a promoção interna, já que o grande nome desse ataque é o Ben Johnson e não são os seus coordenadores. Né? Exatamente. Outro time aqui que teve alterações foi o Jets, Bado. Aí tivemos uma alteração meio pesada, digamos assim, no cargo de coordenador ofensivo, onde eles anunciaram o Frank Reich, né? Que foi head coach aí já do Panthers. De quem mais ele foi head coach? Foi mais outra franquia aí, Bado, que eu esqueci agora recentemente, que não estava do Colts, isso, e não estava empregado, digamos assim, na última temporada. E do lado defensivo trouxeram o Brian Dooker, que era coordenador de jogo de passe de secundária do próprio Jets. Cara, o Jets é aquela tentativa e erro, né, cara? Não... Me parece isso aí, Demian, também. Clicking buttons ali, né, esse técnico do Jets parece ser o cara que não assume responsabilidades, a culpa é sempre dos outros, então ele está fazendo mudanças aí como se fosse, nossa, estão sendo muito exigente, colocando a régua lá em cima, e se não entregarem o que eu quero, vou mandar embora. E aí ele não leva em conta que o Jets fez uma limpeza, tirou muito do seu talento aí durante a temporada para tentar arranjar picks, né? Deve fazer isso agora também nessa off-season aí, tem muita questão do papo envolvendo saída do Breece Hall, né? Enfim. Cara, não me parece movimentos muito pensados, assim, muito, nossa, caramba, muito critério. Se você quer mudar, traz quem está disponível aí, traz dois nomes um pouco mais experientes, que o Frank Reich, por exemplo, mas, enfim, não boto muita fé no Jets, não, com essa comissão técnica. Me pareceu muito bagunçado por um primeiro ano aí, muito drama e muito ego envolvido para achar que isso ia dar certo. O Jets, cara, que para mim já nem começou a temporada 26, mas para mim o primeiro treinador que já pode rodar é o é o Aaron Glenn, né, cara? Para mim já vou colocar ele, já coloco ele aí como era um hot seat já começando o ano. Exatamente. Aí tivemos o 49ers colocando o Raheem Morris, que era head coach do Falcons, como seu novo coordenador defensivo para substituir o Robert Saleh. Mas aí é uma mudança interessante e também, cara, indo para um lado que o 49ers sempre mantém, né? De reforçar bem as posições de coordenadores, cara. E o Raheem Morris, que é um cara que já tem esse viés defensivo, acho que só tem de agregar, né, Bato? Então, e esse é o movimento daquilo que eu vinha falando, né? Quando o Shanahan, ele trabalha muito do outro lado da bola, né? Ele sempre costuma trazer ex-head coaches aí para cuidar da defesa para ele, né? Obviamente não foi uma 100% do tempo assim, mas ele vinha do Robert Saleh esse ano, que tinha saído da estrutura para ser head coach e voltado. Antes disso, ele
tinha tentado e não deu certo, aquele cara que foi do Panthers e do... Não lembro se era do Panthers ou se era do... Enfim, esqueci o nome dele ali, mas um cara que tinha sido head coach também. Enfim, ele costuma trazer isso para trazer mais estabilidade ali nesse lado da bola. Eu acho que o Raheem Morris é um bom nome. Fez um trabalho ruim no Falcons agora aí, como head coach, mas como coordenador, acho que ele pode sim fazer um bom trabalho. Philadelphia Eagles demitiu Kevin Patullo, que é a torcida da Filadélfia, né, queria a cabeça fazia tempo. Muitos problemas aí do lado ofensivo da bola, digamos, mesmo tendo astros como Saquon Barkley, A.J. Brown, Devonta Smith, Jalen Hurts, e contratou o Sean Mannion, que era quarterback coach. O QB de Oregon State. Fale mais do Sean Mannion. Não, o QB bem sem graça. Ele foi backup no NFL por uns anos aí, né? Acho que ele foi backup do Rams, se não me engano. Foi draftado pelo Rams, acho que ficou de backup do Rams aí, sei lá, ali por, vamos dizer, ali por 2015. Vou chutar por aí. Mas, curioso contratar agora o Sean Mannion já como coordenador. Nem sabia que ele era técnico, já está aí chegando nos rankings mais altos da liga. Então, vamos ver. Pois é. Apareceu aí do nada, digamos assim. Próximo da lista aqui, Chargers, Bado, nosso rival de divisão aí, anunciou como coordenador ofensivo Mike McDaniel, que foi head coach aí do Dolphins, trouxe o Chris O'Leary como coordenador defensivo. Cara, aí a dúvida é o Chris O'Leary, na verdade, né, Bado? Mike McDaniel a gente sabe que também é uma das mentes brilhantes aí do lado ofensivo da bola, mas o Chris O'Leary, pelo que eu leio o resumê dele aqui, meu amigo, ele era coordenador defensivo de Western Michigan. Aí você que é um cara mais conhecedor do college pode me dizer quem é o Western Michigan, aonde fica, contra quem joga, o que você me diz? O Western Michigan é um college pequeno, né, de mim? Das conferências menores ali da liga. Esquisita realmente essa contratação. Mas o Jim Harbaugh aí, e o John também contratam geralmente quando tem algum vínculo já com a família aí, né? Então já também tem alguma história aí, né? Não procurei pesquisar muito, mas deve ter alguma relação histórica aí com um dos dois. Ou com a estrutura de Michigan anterior, alguma coisa assim, que sabe o cara era assistente e depois foi para ser coordenador defensivo numa universidade menor, enfim, não sei a história dele aí. Mas eu acho que a mais interessante é o Nerdola, né, de minha, o lado ofensivo da bola aí que eles contrataram, e é um cara que, quem sabe, pode tirar mais do Herbert aí, um ataque mais ousado, né, de minha, mais explosivo, mais criativo do que se tinha com o Greg Roman. Eu acho que o Greg Roman também chega de Greg Roman na NFL, né, de minha. Pô, ninguém aguenta mais esse ataque amarrado que ele traz pro jogo ali. Hoje em dia ninguém mais quer ver muito isso, não, né? Então, enfim, acho que essa mudança pode ser bem interessante. Maravilha. Commanders mudou também os dois coordenadores. David Blow, que era coordenador assistente de quarterback do próprio Commanders, virou coordenador ofensivo. E o Daron Jones, que era coordenador defensivo do Vikings, virou coordenador defensivo do Commanders. O David Blow foi quarterback, né, Bado? Agora eu só não me lembro de que franquia que ele jogou, né? David Blow, realmente, eu acho que ele foi backup do Lions, cara. Se eu não estou enganado, mas deixa eu já fazer minha pesquisa. Mas não foi aquele que saiu pela linha de fundo. Esse foi o glorioso Dan Orlovsky, que é comentarista. Dan Orlovsky, Exatamente. Cara, eu tenho a impressão que ele jogou no próprio Bucks, cara. Não sei, cara, o David Blow, mas enfim. Mudanças, né? Na equipe do Commanders, né? Qualidades jovens aí, que vem trazer, ele era de Purdue, jogou até 2018. Vamos ver a carreira dele aqui no Wikipedia. Ele jogou em Cleveland, Detroit. Eu lembro dele em Detroit. Minnesota, Arizona e Detroit no final da carreira também, e daí virou técnico em 2024. Então já saiu direto de um ano que ele estava no practice squad do Lions para virar técnico ali do Commanders em 2024 e rapidamente subindo nos rankings ali, né? Virou quarterbacks coach assistente em 2024, 2025 e agora já é coordenador ofensivo. Então
estão acelerando a carreira do homem. Vamos ver, deve ser bom mesmo para estar subindo tão rapidamente nos rankings aí. E tem 30 anos, né, cara? Ele é mais novo que muito QB aí, né, cara, da liga. Então, de fato, uma ascensão boa. Lions, cara, demitiu o coordenador ofensivo, que a gente tinha comentado durante a temporada, que teve certos jogos que o Dan Campbell tomou as chamadas para ele, né? Claramente ia dar ruim ali nessa questão da posição do coordenador ofensivo. Pegaram o Drew Petzing, que era coordenador ofensivo do Cardinals. Cara, uma mudança meio que não deu para entender, cara, porque assim, o cara era coordenador ofensivo do Cardinals, que, querendo ou não, só fez um bom trabalho com o McBride, né, cara? Tirando isso, não consigo ver muito brilho no ataque do Cardinals, né? Cara, eu acho que você tá falando do Lions aqui, né? Isso. Cara, eu acho que aí tá faltando um pouco de, quem sabe, de análise interna aí pelo nosso amigo Dan Campbell, de ele achar que a grande figura desse ataque é ele, não era o Ben Johnson, né? E ano passado já mostrou que não era bem o caso, né? Tá trazendo esses caras meio no-names aí para a franquia, achando que quem sabe ele consiga manter, mas não tá me parecendo que pode ser um bom caminho. Eu também tenho meu pé atrás aí com essa contratação de mim. Eu também. Packers. Jonathan Gannon, que era head coach do Cardinals, virou coordenador defensivo do Packers. Aí sim, né? O Packers tem uma alteração, digamos, um pouco mais ousada, né? Trazendo um cara mais de nome com uma posição, cara, que, né, vai ter Micah Parsons como seu principal nome, né, Bado? Então, acho interessante a mudança, porque o Jonathan Gannon fez um bom trabalho com o coordenador defensivo lá no Eagles, né? Cara, mais ou menos, né? Lembra que a gente sempre criticou ele pelo Super Bowl lá, que ele foi bem exposto, né? Não gosto muito do Jonathan Gannon, não, cara. Tem um técnico aí que não sei se dura muito. Não sou muito fã. Cowboys anunciou como seu novo coordenador defensivo Christian Parker. Quase o nome do Homem-Aranha lá, né, meu amigo? Como que ele era o, cara, coordenador de jogo de passe e treinador de secundária do Eagles. Cara, essa contratação, Bado, para mim tem exclusivamente o intuito de você buscar informação do Eagles do que você melhorar a sua defesa, Bado. O que você me diz, cara? A defesa do Cowboys foi bem ruim ano passado, melhorou um pouco depois dessas adições, mas enfim, a mudança era de fato necessária, mas o nome também não chama atenção. Outro time que trocou coordenador ofensivo, Bado, foi o Bucks. Trouxe o Zach Robinson, que era coordenador ofensivo do Falcons. Foi buscar também um rival ali, né, cara, para a posição do coordenador ofensivo. O Bucks, que o Todd Bowles também reclamou bastante durante a temporada, da maneira que o ataque foi se desenvolvendo, principalmente após a segunda metade, né, Bado, que foi bem ruim e ficou de fora dos playoffs por causa disso. A gente elogiou o início da temporada do Baker e tudo mais. Essa mudança aí, cara, é para tentar ver se o ataque volta ao que era no começo do ano passado, né, Badu? Então. Exatamente. O Zach Robinson, que já tinha passado também, trabalhou com o McVay, se não me engano. Então, um cara que tem esse background aí. Acho que essa aqui é o que está buscando aí, que é uma abordagem um pouco mais moderna aí. Vamos ver se rende. E agora as duas últimas aqui, Bado, que são dos nossos times, né? O Chiefs trouxe de volta Eric Bieniemy para ser o coordenador ofensivo. Bado, eu não sei onde é que ele estava no college, né? Em algum lugar aí, que eu não me lembro qual faculdade exatamente que era, até o ano passado. E agora ele volta para o Chiefs, provavelmente vai voltar o Tyreek Hill, né, Bado? Sem joelho, é verdade, para o Chiefs, quem sabe, já que está solto no mercado, tentar trazer alguma coisa para ajudar o Mahomes ali, que tá feia a coisa lá pro lado do Mahomes, né, Bado? Pelo menos do lado ofensivo, ele tá tendo que meio que se virar sozinho, né? O Bieniemy não deu certo desde que saiu do Chiefs, né, minha? Passou um ano em todo lugar que ele trabalhou, que ele ficou um ano no Commanders, um ano em UCLA,
Em 2025 ele trabalhou no Bears, né, como running backs coach, e agora volta como coordenador. Eu particularmente não gosto muito da ideia, não, mas eu preferi o Mike Kafka, que está na estrutura do Lions lá, um cara que ele acabou saindo antes de ter oportunidade por causa do Bieniemy, na verdade. E o Mahomes gostava muito, o cara que vinha como uma possível estrela na liga ali, se tivesse a oportunidade ali naquele momento, acabou depois indo para o Giants e agora está no Lions, o Mike Kafka. Gostaria mais desse movimento, mas não foram atrás, trouxeram o Bieniemy, acho que quem sabe com viés de melhorar o jogo corrido do Chiefs, para ajudar mais o Mahomes ali. Ele é um cara que foi long time técnico do running backs ali, né? E, enfim, já conhece o sistema, tudo, então traz um rosto familiar ali para tentar desenvolver. Não sei, não me empolga muito não, mas querendo ou não, isso também não tem tanto peso assim dentro do Chiefs, né? Porque quem manda é o bigode. Exatamente. E para fechar, o meu Denver Broncos, Bado, promoveu o Davis Webb como coordenador ofensivo, né? O Davis Webb, que foi um dos nomes mais falados aí também nas entrevistas, né, cara? Que fez vários lugares aí em entrevista e é um dos nomes que é bem falado na liga, que está crescendo, tem 31 anos, foi backup aí, acho que de algumas franquias, né, Bato? Você conhece bem por ser de Texas Tech, o Davis Webb, e parece que assume com potencial de talvez ele chamar as jogadas do ataque do Broncos, e é o que eu espero, Bato, porque se for depender do velho caduca lá do Sean Payton, o Broncos vai nadar e morrer na praia de novo. Então, boatos são que ele possa assumir também algumas chamadas aí, eu espero que sim. Vamos ver, mas é uma mudança que assim, me agrada, já que o Joe Lombardi saiu, né? Foi demitido por causa daquele negócio que eu falei anteriormente ali no episódio, do Sean Payton mandou embora uma galera para, digamos assim, aliviar a culpa dele e botar nos outros. O Joe Lombardi foi um que rodou, mas o Davis Webb sobe aí, cara, promovido, e eu acho que para o Broncos é algo muito interessante, porque ele tem uma relação muito próxima ali com o Bo Nix. Deu para ver nesses 2 anos trabalhando junto, que ele, de fato, foi um cara que ajudou bastante nesse processo com o Bo Nix. O que você me diz disso aí, Pato? Cara, eu não sei se muda muito na questão do game day ali, de chamada para jogo. Acho que acho difícil que o Sean Payton dê as chaves do carro ali, de mínimo que seja, para outra pessoa, tá? Acho que ele é o cara que se notabiliza por ter muita confiança nesse lado dele aí, de chamar jogada, nessas tomadas de decisão. Acho que é muito mais, sim, um movimento de manter o Davis Webb na estrutura, né, Lemir? Quem sabe mudar ali para promovê-lo, para quem sabe ter mais um ano dele junto do Bo Nix ali, que foi uma parceria que funcionou. Davis Webb, sim, tem histórico Texas Tech, depois foi para a Califórnia, por causa do Mahomes, né, Lemir? Ele acabou sendo o cara que saiu de Texas Tech precocemente, pediu transferência porque o Mahomes assumiu, então acho que justificadamente, né, podemos dizer assim. Mas um cara que foi bem, Texas Tech, bom jogador, e acabou não tendo uma oportunidade de titular na NFL, acho que quem sabe não tinha nível suficiente para isso, mas rapidamente tem também se desenvolvido como técnico, é um cara que de fato parece ser bem inteligente e bem promissor. Mas eu acho que o caminho dele, Deminha, quem sabe, ter uma oportunidade de head coach ali daqui a 1 ou 2 anos em outro lugar do que em Denver, né? Pelo que desenha aí com a sequência do Sean Payton desse lado da bola, não vejo muita abertura para ele, não. Eu tô botando minhas fichas nesses boatos de que ele, para ficar, parece que rolou essa conversa de ele talvez assumir umas chamadas aí. Eu espero que sim, cara, porque senão, de fato, aí a gente vai ter problemas aí para, quem sabe, vencer aí novamente um Super Bowl enquanto o Sean Payton tiver as rédeas, né, da franquia, porque eu sou um cara, eu sou o torcedor acho que mais crítico de Sean Payton, pelo menos do Brasil, cara. Isso o pessoal lá dos grupos costumeiramente costuma falar isso, que eu falo muito mal do Sean Payton e falo mesmo que para mim é um cara muito arrogante, que é um cara que ele não assume os seus erros. Mas é isso, Bado. Concluímos o episódio falando dos head coaches, falamos aí de coordenadores que mudaram de casa, novos coordenadores, enfim. Episódio que você gosta de falar bastante, né, Bado? Gosto. Costumo
ser um pouco crítico nessas horas aqui, mas vamos ver, né, que os caras acabam representando aí, mas acho que reforço minha aposta. Daqui a 3 anos, acho que 7 desses 10 já vão ter rodado de mim. Maravilha. Então, pessoal, você que ficou até o final, deixe o seu like, curta aí, se envolva mais nessa questão de head coach como o Bado gosta aí, cara. Eu, particularmente, a partir de semana que vem, vamos falar um pouquinho de algo que eu gosto mais, que é analisar a questão de salary cap das equipes, já que a free agency está chegando aí, alguns nomes de peso provavelmente vão ser cortados aí até lá e vão aparecer na lista dos disponíveis, então vamos ver como é que vai ser. Então a gente vai trazer para vocês também aí, porque como a gente costuma falar, a off-season não para nós, a gente vem sempre trazendo informações toda semana que possível. Quando não der toda semana, a gente, né, acaba espaçando um pouquinho aí, um episódio ou outro, mas vamos tentar trazer também convidados aí para bater, interagir e falar da NFL, que é algo que vem crescendo bastante no Brasil, né, Bado? É isso aí, Deminha. Fechamos isso aí. Vamos ver o próximo que a gente traz aí de conteúdo para a galera. Valeu. Valeu, Bado. Valeu, você chegou até o final. Não esquece de curtir aí nossas redes sociais e nos vemos no próximo episódio, já dentro da nossa 6ª temporada. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e até lá.